15 de setembro de 2023, São Paulo. No Laboratório de Restauração Digital do Arquivo Histórico José de Alencar Pinto, a historiadora Carolina Mendes ajustava pela terceira vez o scanner de alta resolução. Diante dela, uma fotografia amarelada de 1917, doada pela família Santos à instituição no mês anterior, aguardava o processo de digitalização que fazia parte de um projeto maior de preservação de documentos da Primeira Guerra Mundial. A imagem, à primeira vista, mostrava algo corriqueiro para os padrões da época. Soldados brasileiros posicionados em uma trincheira improvisada, provavelmente no contexto dos exercícios militares que antecederam o envio da divisão naval em operações de guerra. 5 homens uniformizados, rostos sérios voltados para a câmera, empunhando rifles modelo Mauser 1908, equipamento padrão do Exército Brasileiro no período. Carolina havia restaurado centenas de fotografias militares ao longo de sua carreira de 15 anos. Esta, porém, apresentava uma característica peculiar. Uma mancha escura no canto inferior direito que, inicialmente, parecia apenas uma imperfeição do papel ou dano causado pela umidade. Mas quando a imagem foi escaneada a 2400 dpi e ampliada digitalmente, um detalhe impossível de perceber a olho nu emergiu da sombra. No fundo da trincheira, parcialmente encoberto pela terra e pelos corpos dos soldados, havia algo que não deveria estar ali. A forma era inconfundivelmente humana. Braço estendido, dedos semifechados, parte de uma manga de tecido diferente do uniforme militar padrão. E mais perturbador ainda, a posição do braço sugeria que a pessoa estava enterrada viva ou havia sido soterrada recentemente. Carolina fotografou a tela do computador com seu celular e enviou a imagem ampliada para seu supervisor, Dr. Roberto Figueiredo, acompanhada de uma mensagem direta: "Preciso que venha ver isto, agora." 20 minutos depois, ambos estavam debruçados sobre a mesa digital, examinando cada pixel da descoberta. Dr. Figueiredo, especialista em documentação militar brasileira, permaneceu em silêncio por longos 5 minutos antes de pronunciar as palavras que iniciariam uma investigação de 6 meses. "Isso não é um acidente fotográfico, Carolina. E se não é um acidente, precisamos descobrir quem está enterrado nesta trincheira e por quê." Esta imagem esquecida da Primeira Guerra parecia comum, até revelarem o que havia no fundo da trincheira. Capítulo 1. A fotografia e o primeiro mistério oculto. 15 de setembro de 2023. São Paulo. No Laboratório de Restauração Digital do Arquivo Histórico José de Alencar Pinto, a historiadora Carolina Mendes ajustava pela terceira vez o scanner de alta resolução. Diante dela, uma fotografia amarelada de 1917, doada pela família Santos à instituição no mês anterior, aguardava o processo de digitalização que fazia parte de um projeto maior de preservação de documentos da Primeira Guerra Mundial. A imagem, à primeira vista, mostrava algo corriqueiro para os padrões da época. Soldados brasileiros posicionados em uma trincheira improvisada, provavelmente no contexto dos exercícios militares que antecederam o envio da divisão naval em operações de guerra. 5 homens uniformizados, rostos sérios voltados para a câmera, empunhando rifles modelo Mauser 1908, equipamento padrão do Exército Brasileiro no período. Carolina havia restaurado centenas de fotografias militares ao longo de sua carreira de 15 anos. Esta, porém, apresentava uma característica peculiar, uma mancha escura no canto inferior direito que, inicialmente, parecia apenas uma imperfeição do papel ou dano causado pela umidade. Mas quando a imagem foi escaneada a 2400 dpi e ampliada digitalmente, um detalhe impossível de perceber a olho nu emergiu da sombra. No fundo da trincheira,
parcialmente encoberto pela terra e pelos corpos dos soldados, havia algo que não deveria estar ali. A forma era inconfundivelmente humana. Braço estendido, dedos semifechados, parte de uma manga de tecido diferente do uniforme militar padrão. E mais perturbador ainda, a posição do braço sugeria que a pessoa estava enterrada viva ou havia sido soterrada recentemente. Carolina fotografou a tela do computador com seu celular e enviou a imagem ampliada para seu supervisor, Dr. Roberto Figueiredo, acompanhada de uma mensagem direta: "Preciso que venha ver isto, agora." 20 minutos depois, ambos estavam debruçados sobre a mesa digital, examinando cada pixel da descoberta. Dr. Figueiredo, especialista em documentação militar brasileira, permaneceu em silêncio por longos 5 minutos antes de pronunciar as palavras que iniciariam uma investigação de 6 meses. "Isso não é um acidente fotográfico, Carolina. E se não é um acidente, precisamos descobrir quem está enterrado nesta trincheira e por quê." Capítulo 2. O Brasil na Primeira Guerra. Contexto histórico e social. Para compreender a real dimensão da descoberta de Carolina Mendes, é fundamental mergulhar no contexto brasileiro durante os anos de 1917, 1918, período em que o país se viu envolvido, ainda que timidamente, no maior conflito militar até então experimentado pela humanidade. O Brasil ingressou oficialmente na Primeira Guerra Mundial em 26 de outubro de 1917, ao lado dos aliados, após uma série de ataques alemães a navios mercantes brasileiros. A decisão do presidente Venceslau Braz foi controversa e gerou profundas divisões na sociedade brasileira. De um lado, intelectuais e políticos defendiam o alinhamento com França, Inglaterra e Estados Unidos. De outro, grupos conservadores e parte da elite rural temiam as consequências econômicas de entrar em um conflito que parecia distante da realidade sul-americana. A participação militar brasileira foi modesta comparada às potências beligerantes. O país enviou uma divisão naval em operações de guerra, composta pelos cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, além de contratorpedeiros e navios de apoio, que patrulharam o Atlântico Sul e parte do Mediterrâneo. Não houve envio oficial de tropas terrestres para as frentes europeias. No entanto, essa versão oficial esconde uma realidade mais complexa. Documentos do Arquivo Histórico do Exército, consultados por Carolina e sua equipe meses depois, revelam que entre janeiro e agosto de 1917, antes mesmo da declaração oficial de guerra, o Exército Brasileiro conduziu exercícios militares intensivos em várias regiões do país. Oficialmente, tratavam-se de treinamentos de rotina para defesa do território nacional. Na prática, preparavam soldados para um eventual envio à Europa. São Paulo, nesse contexto, ocupava posição estratégica. A crescente industrialização do Estado fornecia ao esforço de guerra nacional não apenas produtos manufaturados, mas também servia como centro de recrutamento militar. Jovens operários das fábricas têxteis, metalúrgicas e alimentícias eram frequentemente convocados para exercícios que se estendiam por semanas. O sistema de recrutamento militar brasileiro em 1917 baseava-se na Lei do Sorteio Militar de 1908, que teoricamente estabelecia o serviço obrigatório universal. Na prática, porém, a lei continha brechas que permitiam isenções para filhos de famílias abastadas, estudantes universitários e determinadas categorias profissionais. O peso do recrutamento recaía, inevitavelmente, sobre jovens pobres, trabalhadores rurais e urbanos sem recursos para escapar do serviço militar. Essa disparidade social criava tensões constantes nos quartéis. Soldados rasos, em sua maioria analfabetos e provenientes de famílias humildes, conviviam com oficiais educados e bem relacionados politicamente.
Os registros disciplinares do período, preservados no Arquivo Histórico do Exército, documentam casos frequentes de insubordinação, deserção e conflitos internos. Mais relevante para a nossa investigação, os mesmos documentos revelam que exercícios militares realizados nos arredores de São Paulo entre março e julho de 1917 eram conduzidos com rigor incomum. Soldados permaneciam em trincheiras cavadas na região de Franco da Rocha e Mairiporã por até 72 horas consecutivas, simulando condições de guerra real. Oficiais superiores registravam em relatórios que o objetivo era preparar os homens para resistir às adversidades de uma campanha prolongada em território europeu. Era nesse ambiente de tensão social, preparação militar acelerada e incerteza política que a fotografia analisada por Carolina foi tirada. Uma imagem que, como descobriríamos posteriormente, capturou muito mais do que um simples exercício militar. A primeira pista concreta surgiu de uma fonte inesperada, o verso da própria fotografia. Durante o processo de digitalização completa do documento, Carolina descobriu uma anotação a lápis, quase apagada pelo tempo, na parte posterior da imagem. Franco da Rocha, julho 1917, exercício 3º Batalhão, J. Santos. Dr. Roberto Figueiredo reconheceu imediatamente a importância da descoberta. O 3º Batalhão de Infantaria de São Paulo havia sido uma das unidades mais ativas nos exercícios pré-guerra, e os registros oficiais desse batalhão estavam preservados no Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro. A viagem ao Rio foi autorizada em outubro de 2023. Carolina e Dr. Figueiredo dedicaram 5 dias inteiros aos arquivos militares, examinando relatórios mensais, listas de efetivos e correspondência interna do 3º Batalhão entre janeiro e dezembro de 1917. O primeiro documento relevante encontrado foi um relatório do Major Antônio Ferreira da Silva, comandante do batalhão, datado de 15 de julho de 1917. O texto oficial descrevia o exercício de resistência no 12, realizado nas proximidades de Franco da Rocha entre os dias 12 e 14 daquele mês. Participaram 127 soldados, divididos em 4 companhias, que se revezaram em trincheiras cavadas especialmente para o treinamento. Mas foi na correspondência pessoal do Major Silva, preservada junto aos documentos oficiais, que a investigação ganhou direcionamento definitivo. Em uma carta enviada à esposa em 20 de julho de 1917, o comandante escreveu: "Minha querida Eulália, os exercícios desta semana deixaram-me profundamente perturbado. Um incidente lamentável ocorreu durante o treinamento de resistência, e receio que as consequências possam se estender além do âmbito militar. Peço a Deus que nossa decisão tenha sido acertada, mas o silêncio que nos foi imposto pesa sobre minha consciência." A carta não oferecia detalhes específicos, mas confirmava que algo extraordinário havia acontecido durante o exercício fotografado. Carolina decidiu procurar registros disciplinares e sanitários do período, documentos que frequentemente continham informações omitidas dos relatórios oficiais. A busca nos arquivos médicos militares revelou uma ocorrência registrada em 14 de julho de 1917. Soldado José Amaral da Silva, matrícula 1847. Ferimento grave por soterramento acidental durante exercício. Óbito confirmado às 23h45, Mitumi. Sepultamento no cemitério municipal de Franco da Rocha em 16 de julho de 1917. Mas a ficha médica de José Amaral continha inconsistências. A descrição do ferimento, trauma craniano por soterramento, era contraditória com o relato de testemunhas anexo ao processo, que descreviam o soldado como consciente e sem ferimentos aparentes, quando foi retirado da trincheira. Mais intrigante ainda, a certidão de óbito havia sido assinada pelo Dr. Manuel Carvalho, médico civil contratado especificamente para aquele exercício,
e não pelo médico militar regular do batalhão. Carolina solicitou acesso aos arquivos do cemitério municipal de Franco da Rocha. O livro de registros de 1917, preservado na Secretaria Municipal, confirmava o enterro de José Amaral da Silva em 16 de julho. Porém, uma nota manuscrita no campo Observações chamou atenção. Sepultamento realizado sem presença familiar a pedido da autoridade militar competente. A ausência da família no enterro era incomum. Soldados mortos em exercícios militares normalmente recebiam honras fúnebres com presença de parentes. Carolina decidiu investigar a origem familiar de José Amaral. Os registros de nascimento de Franco da Rocha indicavam que José Amaral da Silva havia nascido em 1895, filho de João Amaral da Silva e Maria Conceição. A família residia em uma pequena propriedade rural na região e possuía registro de eleitores, sugerindo situação econômica modesta, mas estável. Utilizando recursos de genealogia disponíveis na internet, Carolina localizou descendentes da família Amaral ainda residentes em Franco da Rocha. Antônio Amaral da Silva, bisneto de José Amaral, aceitou conceder uma entrevista em novembro de 2023. O encontro aconteceu na própria propriedade rural onde José Amaral havia nascido, agora dividida entre vários herdeiros. Antônio, aposentado de 74 anos, preservava documentos familiares em uma arca de madeira que pertencera a seu bisavô. Minha família sempre soube que alguma coisa estava errada com a morte do tio José, revelou Antônio. Meu avô contava que os militares apareceram aqui de madrugada, 3 dias após o acidente, e proibiram qualquer membro da família de visitar o túmulo ou falar sobre o assunto. Ameaçaram prisão se alguém questionasse a versão oficial. Antônio mostrou a Carolina uma carta manuscrita, guardada há mais de um século na arca familiar, escrita por João Amaral da Silva, pai de José, e endereçada a um advogado de São Paulo. A correspondência nunca havia sido enviada, provavelmente por medo das consequências. A carta de João Amaral da Silva, escrita em papel timbrado de uma loja de secos e molhados de Franco da Rocha e datada de 25 de julho de 1917, continha 3 páginas de revelações que alterariam completamente nossa compreensão dos eventos daquele mês. Prezado Dr. Alcântara, escrevo ao Senhor, movido pelo desespero de um pai que perdeu o filho de forma injusta e cruel. Meu José não morreu em acidente de exercício, como dizem os militares. Ele foi assassinado por questionar ordens que considerava desumanas e contrárias aos regulamentos do Exército. No dia 12 de julho, meu filho retornou a casa durante uma permissão de algumas horas. Estava visivelmente perturbado e relatou que os soldados vinham sendo forçados a permanecer em trincheiras por períodos além do suportável, sem água nem comida adequadas. Disse que 3 soldados já haviam desmaiado por exaustão e que um deles, de nome Francisco, havia sido enterrado até o pescoço em uma das trincheiras como castigo por protestar. José disse que no dia seguinte levaria a situação ao conhecimento do Major Silva, pois acreditava que tais práticas violavam os regulamentos militares. Tentei dissuadi-lo, mas conhece como era teimoso meu filho. Na manhã de 14 de julho, um soldado veio aqui me informar que José havia sofrido um acidente. Quando cheguei ao local do exercício, encontrei meu filho já morto, mas sem sinais de ferimento na cabeça, como alegaram depois. Havia marcas de corda em seus punhos e terra embaixo das unhas, como quem havia cavado ou lutado para sair de algum lugar. O pior de tudo, quando questionei o Major Silva sobre as circunstâncias da morte, ele me disse que José havia sido disciplinado por insubordinação e que eu deveria aceitar a versão oficial se não quisesse que minha família enfrentasse problemas com as autoridades. Doutor,
Meu filho foi enterrado vivo em uma daquelas trincheiras como castigo por defender seus companheiros. E agora querem que eu aceite silenciosamente uma versão mentirosa de sua morte. Peço sua orientação sobre que medidas legais posso tomar para que a verdade seja revelada e os responsáveis punidos. A carta nunca foi enviada. Segundo Antônio Amaral, seu bisavô descobriu poucos dias depois que o advogado Alcântara havia sido orientado por autoridades militares a não aceitar casos relacionados aos exercícios de Franco da Rocha, mas a correspondência forneceu a Carolina a pista crucial que faltava: o nome Francisco. Se José Amaral havia sido enterrado como punição, era provável que Francisco tivesse sofrido destino similar, e talvez fosse ele a pessoa cujo braço aparecia na fotografia. De volta aos arquivos militares do Rio de Janeiro, Carolina procurou soldados chamados Francisco, que haviam participado dos exercícios do 3º Batalhão em julho de 1917. Encontrou 3: Francisco de Oliveira, Francisco Mendes dos Santos e Francisco da Costa Lima. Francisco da Costa Lima chamou atenção por 2 razões. Primeiro, porque não havia registro de sua transferência ou baixa do batalhão após julho de 1917. Simplesmente desaparecia dos documentos. Segundo, porque sua ficha pessoal indicava que ele havia trabalhado como jornalista antes do recrutamento, profissão que o tornaria naturalmente inclinado a questionar práticas irregulares. Uma consulta aos arquivos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou as suspeitas. Francisco da Costa Lima, nascido em 1894, havia sido repórter do jornal O Estado de São Paulo entre 1913 e 1916, especializado em cobrir questões sociais e trabalhistas. Seus artigos frequentemente denunciavam condições precárias em fábricas e criticavam práticas autoritárias de empregadores. O recrutamento militar de Francisco havia ocorrido em março de 1917, durante uma das convocações especiais realizadas pelo Exército em antecipação aos exercícios pré-guerra. O fato de um jornalista crítico ter sido recrutado justamente nesse período sugeria que o serviço militar poderia ter sido usado como forma de silenciar vozes dissidentes. Carolina localizou familiares de Francisco através dos arquivos da Associação dos Jornalistas de São Paulo. Márcia Lima Santos, sobrinha neta do soldado, residia no bairro da Liberdade e possuía documentos pessoais de Francisco preservados pela família. O encontro com Márcia, realizado em dezembro de 2023, trouxe à luz a peça final do quebra-cabeças. Entre os pertences de Francisco, a família preservava um pequeno caderno de anotações que ele mantinha secretamente durante o serviço militar. A última entrada do caderno, datada de 13 de julho de 1917, continha um relato detalhado dos eventos que culminariam nas mortes de Francisco e José Amaral. Hoje presenciei barbaridades que jamais imaginei ver em tempos de paz. O Major Silva ordenou que soldados que questionaram a duração dos exercícios fossem enterrados até o pescoço em trincheiras como lição de disciplina. 2 homens passaram a noite inteira nessa situação. Um deles, José, conseguiu escapar durante a madrugada e veio falar comigo sobre denunciar o ocorrido às autoridades superiores. Concordei em apoiá-lo, mas temo que nossa decisão chegue aos ouvidos errados. Se algo acontecer comigo, peço a quem encontrar estas palavras que procure a verdade sobre os exercícios de Franco da Rocha. A investigação iniciada por Carolina Mendes revelou muito mais do que um simples acidente militar. O caso de Francisco da Costa Lima e José Amaral da Silva expôs um sistema de punições extrajudiciais que se utilizava dos exercícios pré-guerra como cobertura para práticas que violavam não apenas regulamentos militares, mas direitos humanos básicos. A fotografia digitalizada no arquivo histórico José de Alencar Pinto capturou
inadvertidamente, um momento de brutalidade institucional encoberto por décadas de silêncio oficial. O braço emergindo da terra no fundo da trincheira pertencia, segundo todas as evidências reunidas, a Francisco da Costa Lima, jornalista e soldado enterrado vivo como punição por questionar práticas abusivas de seus superiores. Os documentos revelados durante a investigação foram entregues pela equipe de Carolina ao Ministério da Defesa em janeiro de 2024, acompanhados de um relatório técnico de 127 páginas que recomendava a revisão oficial dos registros militares de 1917. A resposta institucional, recebida em março, foi diplomaticamente evasiva. O Ministério agradece a contribuição histórica e determinará os procedimentos apropriados para análise dos documentos apresentados. Mas o impacto da descoberta transcendeu as esferas oficiais. A reportagem publicada pela revista História Viva, em abril de 2024, baseada na investigação de Carolina, provocou debate nacional sobre os métodos de recrutamento e treinamento militar no período pré-republicano. Famílias de outras vítimas de acidentes militares da época começaram a procurar pesquisadores com relatos similares, transmitidos através de gerações. O cemitério de Franco da Rocha, após pressão de grupos de direitos humanos e descendentes das vítimas, autorizou a exumação dos restos mortais atribuídos a José Amaral da Silva em junho de 2024. A análise forense, conduzida pela Universidade de São Paulo, confirmou características físicas compatíveis com soterramento, terra compactada entre os ossos, posição corporal defensiva e sinais de asfixia. Mais significativo, o exame revelou a presença de objetos pessoais que não constavam do inventário oficial de 1917, incluindo um pequeno crucifixo de prata e uma moeda comemorativa dos Exercícios Patrióticos de 1917. Evidência de que o corpo havia sido enterrado com seus pertences pessoais, prática incompatível com a versão de acidente militar. Francisco da Costa Lima nunca teve sepultura oficial registrada. Seu corpo, segundo as evidências reunidas por Carolina, permanece enterrado em local desconhecido nos arredores de Franco da Rocha, possivelmente na própria área onde os exercícios militares foram realizados. A cidade de Franco da Rocha aprovou em setembro de 2024 a construção de um memorial dedicado às vítimas dos exercícios irregulares de 1917. O projeto, desenvolvido em parceria com o Arquivo Histórico José de Alencar Pinto, incluirá a exibição permanente da fotografia restaurada por Carolina, com destaque para o detalhe que revelou a verdade mantida oculta por mais de um século. Carolina Mendes recebeu em novembro de 2024 o Prêmio Nacional de Preservação Histórica pela descoberta que demonstrou como documentos aparentemente corriqueiros podem conter evidências de injustiças históricas. Em seu discurso de aceitação, a historiadora observou: "Esta fotografia nos ensina que o passado nunca é verdadeiramente passado. Cada imagem, cada documento, cada objeto preservado em nossos arquivos carrega o potencial de revelar verdades que alguém tentou enterrar. Nossa obrigação como pesquisadores é dar voz àqueles que foram silenciados, não para julgar o passado com os valores do presente, mas para assegurar que a complexidade da história humana seja compreendida em toda sua dimensão." A investigação continua. Carolina e sua equipe expandiram o projeto para incluir análise de fotografias militares de outros períodos, aplicando técnicas de digitalização de alta resolução para identificar detalhes anteriormente imperceptíveis. Já foram descobertas 3 outras imagens do período 1915-1920 que apresentam inconsistências similares à da trincheira de Franco da Rocha.
A fotografia que iniciou tudo permanece exposta no laboratório do Arquivo Histórico José de Alencar Pinto, ampliada em tela de 2 metros por 1,5 metros. Visitantes frequentemente ficam longos minutos observando o braço emergindo da terra no fundo da imagem, tentando imaginar as últimas horas de Francisco da Costa Lima. Mas talvez o legado mais importante da descoberta seja a mudança fundamental na forma como documentos históricos são analisados em instituições brasileiras. O PEI Protocolo Carolina Mendes, adotado por arquivos em 5 estados, determina que fotografias militares anteriores a 1930 sejam obrigatoriamente digitalizadas em alta resolução e examinadas por software de análise forense antes de serem catalogadas como documentos de rotina, SHIU. A história registrada nesta fotografia esquecida nos lembra que a preservação da memória é, antes de tudo, um ato de justiça. Francisco da Costa Lima e José Amaral da Silva morreram defendendo princípios de dignidade humana que transcendem épocas e uniformes. Que suas vozes, finalmente ouvidas através de uma imagem amarelada pelo tempo, ecoem como advertência permanente sobre os perigos do silêncio diante da injustiça. O braço emergindo da terra não era apenas um braço. Era um grito de socorro preservado em prata e gelatina, aguardando pacientemente que alguém, mais de um século depois, tivesse coragem suficiente para escutar.